psicóloga, mestre em educação pela Universidade Federal Fluminense, é mestre em teologia pelo Bethel Bible College, é professora universitária, é membro da Academia Evangélica de Letras do Brasil, autora de 8 livros, é pastora, é conferencista, é uma queridíssima. Eu queria convidar a doutora Elaine Cruz para assumir e queria pedir a vocês que a recebessem com uma salva de palmas. O que podemos fazer para melhorar nossa sociedade do ponto de vista das famílias? Quando a gente fala de famílias, a gente começa, claro, a pensar um pouquinho na questão do ser humano. De todas as espécies, nós somos a espécie mais dependente desde o nascimento. Alguns animais, ao nascer, já estão nadando, correndo, se alimentando, e um bebê, na realidade, não consegue fazer nada, ele depende do outro. É o outro que dá nome, é o outro que dá sobrenome, é o outro que, na realidade, forma este indivíduo. E nós precisamos, então, e todos nós não escolhemos a família que nascemos, mas nós precisamos da família enquanto espaço formador e uma instituição social que é base para a sociedade humana. É o espaço principal de construção da nossa personalidade e da nossa sociabilidade. Isso significa que a família, ela não só forma a nossa persona ou a nossa personalidade, mas também nos ajuda a partir da formação do eu, como é que este eu se relaciona no meio social. A família, portanto, tem multifunções. Eu gostaria nessa tarde de, a partir da análise de 5 delas, discorrer, então, sobre essa questão social que tanto nos preocupa. Em primeiro ponto, e a primeira coisa para que a gente observe é que a família personaliza. A família faz com que um ser vivo, ou um ser que nasce já social, se torne, na realidade, um ser que também vai se tornar numa pessoa e num indivíduo. De uma forma muito básica e muito clara, a gente pode definir personalidade como a soma de funções e atributos psicológicos como temperamento, valores, moral, princípios éticos, caráter e comportamentos únicos e particulares, co-construídos por si e pelos outros que nos perpassam. Então, na verdade, a gente está falando de um espaço que constrói, que é a família, mas que constrói uma pessoa única, individual e particular, que muitas vezes recebe a mesma informação de um pai, de uma mãe, que muitas vezes com os irmãos frequentam a mesma escola, mas que vão aprender isso de uma forma diferenciada. A nossa personalidade ela vai sendo formada ao longo da vida, mas eu quero focar especialmente em 2 fases importantes. Até os nossos 3 anos de idade, a gente forma mais de 70% da nossa personalidade. Então, a gente está falando aqui da fase mais importante da vida. Quando a gente pensa numa polícia, e muitas vezes a imagem que se tem é de uma polícia corrupta, na verdade, eu como psicóloga, como educadora, eu olho não para a polícia e a instituição, porque, na verdade, o meu pensamento é, nós precisamos de mais policiais muito bem formados e educados, aquela famosa educação de berço, tão importante para formar, de fato, os verdadeiros valores que a gente precisa. Quando a gente fala de crianças de 8 anos, ou até o final dos 7 anos, a gente está falando de 95%, para não dizer de quase da totalidade, 100% da nossa personalidade formada. Isso significa que uma criança que aos 3 anos faz manha, se joga no chão, bate, todo mundo já viu isso em algum lugar, aquela criança de 4 anos que os pais visitam a casa dos avós, ela diz, eu quero ir embora, e os pais obedecem. Aquele menino de 9 anos, como eu já vi em escolas, que pega uma carteira e joga em professores, ou que agride diretores, ou que, de fato, é super agressivo com os amigos, este rapaz vai crescer. Uma criança de 4 anos pode ser muito bonitinha fazendo birrinha, ou fazendo nervosinho, e batendo na avó ou na mãe, que não tem nada de bonito,
acredita, mas tem gente que acha. Mas quando esse rapaz se transforma no adolescente ou vai parar numa penitenciária aonde já trabalhei, e você ouve deles, como eu já ouvi de um rapaz de 37 anos dentro de uma penitenciária dizendo, estou aqui porque nunca apanhei da minha mãe. Minha mãe sabia que eu, desde pequeno, roubava, minha mãe sabia que eu trazia estojo dos meus amigos para casa, minha mãe sabia de tudo que eu fazia e fingia que não via. E é por isso que eu estou aqui hoje, cumprindo uma pena por já ter matado, através de assaltos e outras situações, mais de 7 pessoas. A família forma, e essa estrutura é fundamental. Uma criança que sofre rejeição, que reproduz violência, que gosta de armas, que gosta de sangue, que está sempre no meio da agressão, essa criança não vai respeitar leis, não vai respeitar autoridade, não vai respeitar pais, não vai respeitar chefe, não vai respeitar polícia, e pior, não vai respeitar a vida alheia, não vai respeitar a propriedade alheia. A boa notícia é que mesmo a gente ciente de que os principais anos de formação são até os 8 anos de idade, a gente pode reformar, a gente pode reorganizar com mais dificuldade, sim, a partir da adolescência, mas a gente pode ensinar. Uma das histórias mais interessantes que eu conheço é de uma senhora que morava na Tijuca, na rua José Higino, e ela começou a perceber um rapaz que dormia debaixo de uma das pontes ali do Rio Maracanã. Na realidade, ele não era um rapaz, era um menino, na época, com 9 anos, que não conheceu o seu pai, a mãe, o que ele se lembra da mãe, a partir dos 4 anos, mais aproximadamente, é de alguns homens em cima da mãe, porque eles moravam na rua, e aí só mais tarde que ele foi entender que era uma questão de prostituição. Esse menino acabou sendo abandonado pela mãe, começou a dormir no meio da rua, e essa mulher passava, começou a levar pão, aí depois sugeriu que ele fosse ajudar, conseguiu no supermercado mundial que esse menino levasse algumas compras. Quando esse garoto tinha 13 anos, e foi exatamente nesse período em que eu a conheci, ele também no consultório, ela levou esse menino para casa, colocou esse menino no colégio, ele fez um curso de gastronomia, mais tarde ele conseguiu uma bolsa para estudar fora, voltou, e hoje ele tem 40 e poucos anos, ela faleceu ano passado, hoje ele tem 40 e poucos anos, é um grande chefe, conhecidíssimo em São Paulo, de vez em quando ele vem no Rio, e quando a gente se encontra, ele diz, Elaine, eu às vezes ainda acordo no meio da noite, sonhando com aspectos da minha infância, mas hoje eu consigo entrar no quarto dos meus filhos, ver os meus filhos dormindo, e até hoje eu me emociono, porque graças a Deus eu posso dar para eles algo diferente, porque alguém fez alguma coisa por mim. Atos que parecem simples, mas que são difíceis, de uma forma como a gente pode acolher a família e a sociedade que a gente tem. A família acolhe. Mas, infelizmente, o que a gente tem visto são muitas situações de abandono. Mais de 70% dos estupros acontecem dentro de casa. Maus tratos. Trabalhando em escolas, eu implantei muitas creches junto com a Prefeitura de Niterói e com a UF. É assustador, e até mesmo como pastora, visitando alguns templos e igrejas pelo Brasil, é assustador o número de crianças que são queimadas, que são estupradas. Mulheres e homens que eu já vi que levantam a camisa, que são queimados por ferros, que são espancados a ponto da mãe bater tanto a cabeça de uma criança na parede que causa um traumatismo craniano. É assustador a forma como muitas famílias agem, e a gente assiste isso por alguns dados de abandono, dados de rejeição, de espancamentos, enfim, que a gente todos os dias tem visto pelo jornal, assiste no nosso cotidiano, mas que muitas vezes acontece na nossa vizinhança, acontece na nossa rua, acontece dentro da nossa parentela, e a gente não denuncia, e a gente não é capaz de, muitas vezes, chamar alguém e fazer alguma coisa. O que eu tenho percebido é que um avô pode mudar a história de um neto que, de repente, na sua casa tem um pai opressor. O que eu tenho percebido é que pastores, vizinhos, amigos podem, sim, trazer uma criança que é rejeitada, que é abandonada ou que foi espancada, e abraçar essa criança, acolher essa criança, apoiar essa criança, direcionar essa criança para um curso de música, para um curso de audiovisuais, para um curso de teatro, para uma igreja, enfim, para que a gente possa
funcionar como co-construtores também, porque somos da personalidade saudável para essa criança. A família adjetiva o eu. É a família que dá nome, que dá sobrenome e que começa desde cedo a dizer à criança que ela é boa, ou que ela é má, que ela é gordinha, que ela é feinha, que ela é linda ou que ela não é. E faz isso de diferentes formas. Uma vez eu estava num evento, uma criança passou por mim com o cabelo todo encaracolado, aquele cabelo cheio, eu brinquei com ela e disse, você é linda. E ela olhou para mim e disse, eu sou horrorosa. E, claro, como psicóloga, aquilo já me abriu os olhos. E, no final do evento, eu procurei aquela criança, conversando com ela, e ela disse, não, tia, eu sou muito feia, eu sou muito horrível. E eu tentando descobrir de onde ela tinha tirado aquela ideia, e, de repente, ela olha para mim, o pai dela vinha, ela falou, aquele ali é o meu pai, ele não é bonito? E eu olhei para ele, nem era tão bonito assim, mas criança de 4 anos, você não vai decepcionar. E disse para ela, claro que seu pai é bonito. E ela falou, pois é, meu pai... Não disse pois é, ela falou, meu pai é tão bonito, e eu sou tão feiosa que ele não me abraça para ficar feio como eu. Então, aquela criança, a autoestima dela, de uma casa que dá nome, de uma casa que adjetiva, ela já estava marcada. Já ouvi de uma instituição que atende menores a frase de um garoto de 17 anos que nunca mais esqueci. Todas as vezes que eu vou preso, que eu passo pela delegacia, ali pelo menos o meu pai vai lá, mesmo que seja para pagar a minha fiança. Quando eu chego em casa, eu apanho, mas pelo menos quando eu apanho, ele encosta em mim. Porque se não é assim, ele não chega perto. A gente convive com isso no nosso cotidiano. Por isso que sempre que você puder, seja para um vizinho, seja para um amigo, aquela pessoa que a gente encontra no elevador, eu acredito nisso, em atos pequenos, como abraçar, como elogiar, como incentivar alguém para frequentar um colégio, como levar um adolescente, incentivar esse adolescente a querer ser alguém, traços pequenos, coisas pequenas, brincadeira, bom dia, boa tarde, risada, ter essa oportunidade que muitas vezes a gente perde de gastar com os nossos filhos, com os nossos netos, com pessoas que convivem num clube ou numa igreja em que a gente congrega, para fazer com que estas pessoas consigam receber um pouco de um afeto que muitas vezes não recebem. A família molda o nosso temperamento. O temperamento é a forma como a gente tempera as nossas emoções. E cada vez mais o que a gente tem visto é a mídia, a novela, filmes, videogames, cada vez mais destruindo afetos primários positivos, como alegria, como disposição de agradar. Uma criança, ela nasce disposta a agradar, a estar junto, a andar junto, mas a gente tem visto que há videogames, por exemplo, que quanto mais pessoas ela mata, mais ganha vida nesse jogo. Então, não é de se estranhar que a violência, não é de se estranhar que lá na frente atos mais violentos e atitudes emocionais mais comprometedoras do eu, essa criança acaba desenvolvendo. A família forma indivíduos, a família conceitua, a família dá valores de propriedade, de submissão, de autoridade, mas o que a gente tem visto é que mata-se cada vez mais por tênis ou por mochila de marca. Professores são ameaçados de morte dentro, muitas vezes, da sala de aula. O aluno diz, se eu não passar de ano, eu mando alguém te pegar lá fora. Pais apanhando de filhos, não tem muito tempo. Eu recebi uma senhora de 95 anos que apanhava do filho de 57 anos. Casais que agradam mais a cachorros e plantas do que a próprios filhos, do que a muitos netos. E aí, como pais, nós precisamos, e aí são os atos pequenos, voltar a implantar, porque se a criança não aprende submissão a pai e mãe, não vai se submeter à autoridade. Se a criança não aprende a se submeter, a entender hierarquia, ela não vai submeter a um chefe, à polícia, a pastor, a quem quer que seja. Dentro de uma relação filial entre irmãos, que também acontece dentro de uma casa, a gente aprende a trocar, a gente aprende a somar, a gente aprende a dividir,
dividir, e isso significa que a gente precisa aprender isso, porque um carro não pode ser riscado por chaves, a casa pintada do vizinho não precisa ser pichada, se outro tem coisas que eu não tenho, isso não significa que eu vou ficar mal. O dinheiro que eu acho na rua, eu me lembro de uma situação que aconteceu comigo na infância, eu achei um dinheiro, era uma moeda, nem lembro na época o quanto se chamava o dinheiro, como se chamava. Eu cheguei em casa mostrando para minha mãe, ela simplesmente pegou na minha orelha, me fez atravessar 2 quarteirões na rua, até o local que eu tinha achado o dinheiro, me fez colocar o dinheiro no chão e disse: o dinheiro não é seu, não importa se está no chão. Tem gente que levanta a mão e diz: uau, né, que dia bom que eu recebi hoje, porque achei dinheiro na rua. Mas, na verdade, são princípios que a família ensina que são fundamentais. Claro que a gente precisa de mais segurança pública para a segurança de famílias. Claro que a gente precisa, e eu sempre lutei isso ao longo da minha vida, por creches e pré-escolas de qualidade. Mas eu acredito, sim, coisas pequenas, eu acredito na educação de berço, eu acredito na formação do bom caráter, da pessoa bem educada que a gente forma dentro de casa, no exemplo familiar, na interação entre a escola e a família, na eficácia da fé, de ensinos bíblicos para a transformação, nas instituições como família, escola, polícia, política. Quando a gente fala de uma política que está corrompida, eu não falo da política ou da polícia, mas eu penso assim, nós precisamos de homens diferentes, de mulheres diferentes, nessas instituições para mudá-las. E eu acredito na co-construção desses espaços cotidianos em que a gente possa agir como o ferro afia o ferro, e esse é um provérbio bíblico, o homem afia o seu companheiro. Eu acredito nas pessoas. Eu acredito que a gente pode mudar quem convive com a gente. Eu acredito que todos nós somos instrumentos que vamos afiando um ao outro, educando um ao outro, formando um ao outro. E aí sim, a gente pode formar uma sociedade muito mais madura, muito mais correta, muito menos corrupta, a começar pelas instituições. Claro, seria importante a gente chegar lá, mas que a gente comece dentro de casa, porque são os pais que influenciam seus filhos, os filhos que influenciam os irmãos que influenciam os amigos, e aí a escola e todos os outros meios sociais e a sociedade como um todo serão beneficiados pelas nossas ações cotidianas. Muito obrigada.